Agora eu vou mostrar para vocês o coração de um processo de inovação. É o processo de inovação que foi desenvolvido na Universidade de Buffalo, onde eu fiz toda a minha formação em criatividade. Ele é um processo muito prático, muito sistêmico, que você vai poder acompanhar aqui na tela pelos slides. Ele é um processo composto de 4 fases. A primeira fase é a fase em que você tem que identificar o problema ou a oportunidade que você vai trabalhar. Essa é a fase principal do processo de inovação. Você trabalhar exatamente na coisa correta, porque se você correr o risco de trabalhar no foco errado, toda a fase de geração de ideias e de avaliação de ideias vai estar comprometida. Então, existem muitas técnicas que te ajudam a identificar uma oportunidade ou a identificar um problema. A partir daí que você começa a ter as ideias. Eu vou até dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo não faz muito tempo. Eu fui fazer uma palestra, era um teatro muito grande, tinham lá 600 pessoas. Então, eu saí do aeroporto, fui direto para esse teatro, onde ia fazer a palestra. E no momento em que eu cheguei, que eu fui anunciado, eu entrei no palco e eu procurei o pódio, só que não tinha pódio. Aí, para o pessoal que estava organizando lá, eu falei, por favor, dá para vocês me colocarem o pódio? E eu notei que, por alguma falha de quem administrou o evento, não tinham pensado num pódio. E eu estava com todos os meus materiais, estava com os objetos que eu ia demonstrar, com tudo isso. Ali eu não tinha mais do que 5 segundos para resolver o meu problema, porque haviam 600 pessoas olhando para a minha cara, esperando que eu começasse a trabalhar e eu não tinha onde colocar os papéis. Como eu estou muito treinado no processo criativo, no processo de inovação, na hora eu usei uma técnica, que é a técnica dos porquês. E eu perguntei, por que eu preciso de um pódio? Na verdade, eu não precisava de um pódio. Eu precisava de alguma coisa para apoiar os meus papéis e os meus materiais. É muito sutil a diferença, mas foi importantíssima. Porque aí eu vi uma mesinha bem pequena, do lado do palco. Eu fui lá, arrastei, trouxe ela para o meio do palco e comecei a trabalhar. E aí o papel estava muito baixo, o material estava muito baixo, estava desconfortável para eu ficar pegando aquilo. Eu vi um cesto de lixo. Eu virei, peguei o cesto de lixo, virei ele com a cabeça para baixo, coloquei em cima da mesinha, pronto, o meu problema estava resolvido. E comecei a trabalhar, eu apoiei as coisas ali. Por isso que é muito importante a gente focar e identificar muito bem qual é o problema. Se eu ficasse focado, quadradinho, num pódio, eu ia estar lá até agora, porque não havia um pódio. Tá? Então, de novo, focar muito bem no problema que você vai trabalhar. Essa é a primeira fase do processo de inovação. A partir do momento em que você tem o seu problema, a sua oportunidade muito bem definida, vem a fase das ideias. Essa fase, ela é muito importante também. Nessa fase das ideias, a gente quer quantidade de ideias, não é qualidade. Nessa fase, nós queremos qualquer ideia possível e imaginável. Pode ser a mais absurda de todas. Nós queremos quantidade de ideias. E é nessa fase que existe uma armadilha muito grande para quem não conhece o processo de inovação. Normalmente, numa empresa, você está numa reunião para resolver um problema ou discutir qualquer assunto, funciona assim. Um dá a ideia, chega um outro e fala, não, isso já fizemos no passado e não deu certo. Não, essa ideia vai ser muito complicada, não temos verba. Aí levanta o outro, não, nós não temos pessoal suficiente para isso. Aí chega uma outra pessoa, dá uma ideia diferente e 3 ou 4 já começam a procurar as objeções dessa ideia. E assim vai. Então, o que acontece? Vai se alternando a geração de ideias, a criação das ideias com a avaliação. Sabe qual é o resultado no fim do dia? Ficaram todos lá trabalhando? Não geraram uma quantidade de ideias, porque cada uma já estava sendo bombardeada. O resultado é que você vai acabar utilizando ideias velhas, ideias antigas, porque o grupo não se permitiu pensar o que ninguém pensou. O grupo não se permitiu, por causa desse comportamento de gerar ideias e avaliar, não se permitiu criar nenhuma ideia inovadora. Por isso que no processo da inovação, as duas fases têm que ser muito bem separadas. Uma coisa é você gerar ideias. E existem muitas técnicas que te permitem gerar uma quantidade muito grande de ideias. Esse é um momento. O outro momento é a avaliação das ideias. Porque você só vai avaliar as ideias quando você tiver muitas ideias. Senão você não tem massa crítica para trabalhar. E também existem muitas técnicas para você avaliar essas ideias dentro de critérios definidos pela sua empresa. Dentro de critérios que interessam à sua empresa.
E aí você vai poder selecionar e avaliar cada uma das ideias que foram geradas. O passo seguinte é você pegar todas as ideias que foram bem avaliadas e a empresa vai eleger, selecionar aquelas ideias que ela quer fazer acontecer, que ela vai implementar, que ela vai realizar. E é a partir daí que começa a surgir a inovação. E é muito fácil fazer isso. Aí é fazer um plano de ação para cada uma das ideias que foram aprovadas. Um plano de ação da maneira clássica que a gente conhece. O que vai ser feito, quem vai fazer, que recursos você dispõe, que tempo você tem. E a partir daí, você já começou a criar inovação na tua empresa. Então veja, resumindo, essas 4 fases do processo de inovação, quando realizadas, elas te levam à inovação. Se em algum momento você interrompeu esse processo, você pode chegar a ter boas ideias, a ter gerado e a ter avaliado boas ideias. Porém, se elas não forem realizadas, como eu disse antes, não tem inovação, é apenas mais uma ideia. E as empresas hoje, elas estão criando os próprios programas de inovação. E eu tenho dado assessoria para muitas empresas que têm essa preocupação, têm esse objetivo de criar um programa de inovação autossustentável dentro da própria empresa. É um programa de inovação para sempre. Isso é uma maneira de se manter inovadora, implantar a cultura da inovação e da criatividade como forma de estratégia competitiva também. Mas a primeira coisa que tem que fazer, primeiro, é você treinar todos os seus funcionários a saber usar o potencial criativo que eles têm, a conhecerem o processo da inovação e as técnicas de identificação de oportunidades, as técnicas de geração de ideias e as técnicas de avaliação das ideias. Depois, você precisa ter um sistema metódico para captar essas ideias. Não é uma caixinha de sugestões, porque caixinhas de sugestões, quando você abre, 90% do que tem ali não são ideias, são reivindicações e reclamações dos funcionários. Então, caixinha de sugestões não tem nada a ver com um programa de inovação. Você precisa ter um sistema em que as pessoas possam dar ideias e receber o feedback, receber o retorno dessas ideias. Com um programa de inovação bem estruturado, você pode colocar foco nas ideias que você quer. Você pode ter um problema definido. Você fala, bom, eu quero esse mês, eu quero ideias para criar novos canais de distribuição para o meu produto. Ou uma campanha interna, quero ideias para redução de custos na sua área de trabalho. Ou ideias para simplificar um processo de fabricação. E ainda você ter também um canal aberto para qualquer ideia que venha na cabeça da pessoa. Uma maneira muito prática da gente fazer isso é ter um site dentro da intranet em que os funcionários possam clicar num tema e ali sai um formulário em que ele vai preencher e ele está dando a ideia dele. Então, em resumo, é uma maneira muito simples, muito fácil, é uma ideia muito boa para você implementar a característica de uma empresa inovadora, de uma empresa que está sempre pensando em fazer melhor, para manter a competitividade e ter uma duração de longo prazo. E não acontecer o que aconteceu com muitas empresas de sucesso que desapareceram. Porém, a inovação e a criatividade não é a empresa que é criativa, são os funcionários. Porque a criatividade é uma característica do ser humano. E só ele vai poder ter as ideias. E precisam estar muito bem treinados para isso. Porque provavelmente o seu concorrente está fazendo isso nesse exato momento. Pense nisso. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês. Gostei muito de estar aqui com todos vocês nessa reunião de hoje. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e sempre fazer melhor e pensar diferente. Se vocês quiserem saber mais sobre criatividade e inovação, podem acessar o meu site www.pensediferente.com.br.